Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de nosso programa sobre como estudar na Argentina ou qualquer outro país da América Latina. E falando um pouquinho sobre o nosso programa, né, a importância dele, se, por exemplo, você deseja fazer um intercâmbio educacional na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, deseja aprender espanhol ou aprovar nos principais exames de proficiência para apresentar documentos também necessários, se você escolheu alguma universidade específica, né? Então, esse daqui é seu programa, né? Então, já te convido a você se inscrever nesse canal, a curtir nossos vídeos, né? E ativar as notificações, porque assim você pode ficar por dentro e ver todos os assuntos que a gente fala durante a semana. Então, vai ser muito bom se realmente seu interesse é fazer um intercâmbio educacional. E quem sou eu, né, gente? Quem sou eu? Um prazer enorme. Meu nome é Tayana. Eu sou professora de espanhol no Instituto Aprender Espanhol Online. E quem que é? Que o Instituto Aprender Espanhol Online, ele é responsável por ajudar quase 2.000 alunos a aprovarem os principais exames de espanhol, gente, e a ingressar nas universidades na Argentina. E falando um pouquinho, né, sobre o tema que a gente vai falar hoje nesse episódio, né? O tema de hoje vai ser sobre a Universidade Nacional de Rosário, conhecida também como UNR, tá? Então, a intenção do programa, na verdade, desse episódio, é falar sobre método de ingresso, né? Sobre como você pode entrar na universidade, as oportunidades de carreira, né? Se, por exemplo, você é um brasileiro que quer estudar medicina nessa universidade ou qualquer outra carreira, tá, gente? Sempre tendo em consideração que a gente vai falar sobre todas as carreiras, né? Não somente medicina, porque tem várias pessoas que desejam estudar outras carreiras também, né? A especialização também sobre pós-graduações, né? Especialização, mestrado, doutorado, e te ajudar muito se você realmente deseja fazer esse intercâmbio educacional. Falando um pouquinho, né, sobre o contexto, né, no caso do episódio, por exemplo, assim, uma das principais perguntas, né? Quando você termina o ensino médio, né? O que eu posso fazer agora? Você ainda está se descobrindo, né? O que eu quero estudar, né? Que oportunidade você poderia ter, né? Mas você já precisa saber que tem muitas pessoas que deixam até de fazer o Enem, né? Prestar vestibular no Brasil mesmo para correr atrás de outras oportunidades. Através do intercâmbio educacional na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, né? Então, se você, por exemplo, deseja iniciar essa carreira dos sonhos, né, nas melhores universidades da América Latina, tem também, então já saiba que tem a Universidade Nacional de Rosário, que fica na Argentina, né? Então, é normal, é muito comum você ter dúvidas, por exemplo, por onde eu devo começar, o que eu posso estudar, o que essa universidade me oferece, como que eu posso entrar nessa universidade, né? E realmente, bom, tudo bem, ok, a Universidade Nacional de Rosário, mas por que a Universidade Nacional de Rosário, né? Então, é muito importante e é muito comum ter essas perguntas, tá? Não é uma coisa de outro mundo, tá? Todas as pessoas que fazem ensino médio e que depois desejam entrar, né, ensino superior, têm essas perguntas, tá? Então, não se ache diferente, que realmente todo mundo tem essas dúvidas, né? E quando você deseja fazer um intercâmbio educacional também em algum país hispano, né? Você precisa estar ciente que sempre tem alguns pré-requisitos, como são provas, talvez, ou algum tipo de certificado, ou qualquer outro documento que é necessário para cada universidade, né? Então, a gente sempre precisa estar ciente que cada universidade tem os pré-requisitos que a gente precisa estar sempre muito atento. E o que acontece no caso da Universidade Nacional de Rosário, né? Assim como a UBA, né, que é outra universidade que a gente já chegou a falar em outros episódios, se vocês quiserem entrar para dar uma olhadinha também,
Um dos principais passos que a universidade fala e recomenda, na verdade, a iniciar a carreira, né, para o candidato é apresentar um certificado de nível intermediário de proficiência do idioma, que seria o B2. Então, assim, das principais coisas que vocês precisam ver é quão importante é o idioma, né? Quando você, falando especificamente assim, da Universidade Nacional de Rosário, para eles o pré-requisito importantíssimo na hora de vocês fazerem a sua inscrição é apresentar o certificado de proficiência, que para eles precisa ser intermediário, que seria o B2, tá? E é considerado obrigatório. Além desse certificado, lógico, vocês precisam ver outros documentos que sejam necessários para a universidade. Mas, assim, já iniciando, né? Como que eu posso começar, né? Com a pergunta, mas como que eu posso iniciar? O que que eu posso fazer? Já estar ciente quão importante é o idioma e o certificado, porque sem esse certificado, no caso da Universidade Nacional de Rosário, vocês não podem nem se inscrever, então é realmente muito importante, né? Então vamos ficar atentos, né? E providenciar esse certificado, porque realmente é muito importante quando você vai fazer um intercâmbio educacional em algum país da América Latina, tá bom? Falando assim um pouquinho também mais da Universidade Nacional de Rosário, ela é considerada uma das maiores e mais prestigiosas também universidades públicas, no caso, e gratuitas da América Latina e do país, falando assim da Argentina. Ela é uma universidade muito tradicional dentro da Argentina, né? E é uma das principais universidades a implementar um método que eles chamam de diferenciado, né? Para a graduação no caso de medicina. Por exemplo, se você é brasileiro e quer estudar na universidade medicina, eles implementaram um método que chama PBL, que é Problem Based Learning, que no caso, o que consiste esse método que eles acharam assim super interessante para a graduação de medicina, né? Ele é um método que se baseia nos problemas, tá? Então, ele é muito eficaz realmente. E o que ele faz, né? Ele vai obrigar o aluno a pensar na problemática como um todo, tá? E ele vai enfrentar o aluno durante a carreira a esse problema. Então, o aluno vai ter um problema que ele vai precisar resolver ao longo da carreira. Então, é um método realmente diferenciado, né? E ele vem sendo, na verdade, empregado em várias universidades no mundo e tem alguns também no Brasil, né? Em algumas universidades públicas que é empregado e algumas particulares também. O que ele pretende, né? Ele faz com que o aluno possa obter grande resultado durante a formação, mediante, né? Tipo, esse método, você faz que o aluno consiga ter excelente formação, porque qual que é a intenção desse método, na verdade? É praticamente se desafiar a um problema na prática para poder solucionar e assim você ficar ainda melhor, né? Um bom profissional, falando assim profissionalmente, né? Então, o bom da universidade, né? Universidade Nacional de Rosário, que eles aceitam estrangeiros. Então, se vocês, assim, acharam interessante esse método também e gostaram da universidade, eles aceitam brasileiros. Então, vocês podem ter essa possibilidade de estudar essa universidade que é super prestigiosa, né? Então, através desse método que eles aplicam, vocês têm a possibilidade, né, de ter um melhor encontro até com a realidade, né? Se você tem um problema que precisa ser solucionado, é prática, né? Porque é muito importante sempre sair da teoria, que uma coisa é você se estudar os livros, ficar até altas horas da madrugada, mas vocês precisam ter prática nisso para vocês se tornarem melhores profissionais. Então, ter esse método é uma oportunidade genial que a universidade consiga entregar para os alunos, né?
Então, um dos maiores benefícios, né, de estudar na Universidade Nacional de Rosário, né, que é interessante, né, a oportunidade de você poder se formar também em medicina, por exemplo, né, assim como outras carreiras, de uma forma muito mais acessível, né? Porque a gente está falando de uma universidade que é gratuita, que é pública e que tem uma excelente, que ela é muito prestigiosa, né? Elas entregam tudo que o aluno precisa para virar um profissional, tipo, um excelente profissional, né? E falando assim de medicina ou qualquer outra carreira é muito importante, né? Mas assim, se a gente comparar, por exemplo, com outras universidades, falando dentro do Brasil mesmo, né? A gente, por exemplo, tem muitas universidades públicas, vocês sabem, aqui dentro do Brasil, só que assim, a competição, assim, para poder entrar na universidade é enorme, né? Você faz vestibular, faz Enem, faz muitas provas, né? Tem os vestibulares próprios de cada universidade, então é uma competência gigantesca para vocês conseguirem entrar numa universidade, além de ter, por exemplo, às vezes é muito necessário fazer até algum cursinho, alguma coisa, né? Fica muito mais anos para poder começar a estudar na universidade, né? Então, mas também tem as universidades privadas, né? Que você fala assim, perfeito, eu tenho mais possibilidades. Mas se vocês forem ver o investimento que teria nessa universidade, a gente está falando quase aproximadamente cerca de uns 700 mil reais ao recorrer do ciclo dos 7 anos dentro da universidade. Então, é um alto investimento, né? Então, a gente está falando de uma universidade, assim, que que consiga te dar essa possibilidade de você ter a chance, né, de poder estudar numa universidade que é prestigiosa e que ao mesmo tempo é gratuita, né, para o estrangeiro, né, ter essa possibilidade é muito bom, né, se você realmente quer, por exemplo, estudar medicina ou qualquer outra carreira, né. Outra coisa muito interessante, né, quando a gente fala de fazer um intercâmbio educacional, né? A gente tem, lógico, as universidades que são públicas, como é no caso aqui da Universidade Nacional de Rosário, mas também tem, por exemplo, as universidades privadas, né? Que na Argentina, no caso, a gente está falando de uma mensalidade aproximadamente de uns 1.200, né? E se a gente comparar aqui dentro do Brasil, as universidades privadas, por exemplo, você precisa pagar uma mensalidade aproximadamente de uns 5 mil reais, né? Então, é uma diferença enorme, né? Outra coisa, por exemplo, se a gente falar de intercâmbio educacional, né? Que a gente precisa saber o quão importante é, né? Porque assim, ele te agrega realmente um valor muito pessoal e profissional, né? Porque se a gente vai ver, por exemplo, em várias empresas, né? Ou indústrias, né? Por exemplo, assim que você se formar, muitas empresas falam assim, perfeito, mas você tem, por exemplo, uma experiência de intercâmbio, por exemplo, com o idioma, né? Porque uma coisa, né, é estudar também o idioma numa escola, mas outra coisa também é a vivência, né? Então, a gente está falando aqui de outra agregação que tem na sua vida, né? Não estamos falando, né, por exemplo, de uma fluência no outro idioma, né? Então, isso vai te ajudar muito na sua vida pessoal como profissional, né? Se a gente está falando, por exemplo, pessoalmente, ele pode te dar muita mais autonomia, te dar menos medos, né? Porque quando, por exemplo, você faz um intercâmbio educacional, você precisa ir para outro país, né? Você sai da zona de conforto que você tinha e você descobre outra cultura, começa a conhecer e falar com pessoas novas. Então, isso daí isso daí te agrega realmente muito, pessoalmente falando, profissionalmente, né? E, por exemplo, assim, se você quer, né, estudar medicina, por exemplo, você vai poder assim exercer, no caso, se você decide retornar ao Brasil, né? Porque uma coisa, assim, você fala,
Perfeito, eu gostaria de estudar na Argentina, fazer um intercâmbio educacional ou com qualquer outro país da América Latina, né? Mas minha intenção é voltar para o Brasil. Será que meu certificado, eu consigo validar ele para poder exercer no Brasil? Sim, isso daí é totalmente possível, né? Vocês precisam ver, né, o que seria necessário para poder validar o diploma, mas sim, é possível. Vocês podem se formar em uma universidade na Argentina ou qualquer outro país da América Latina, mas vocês conseguem sim validar seu diploma se a sua intenção é voltar para o Brasil, né? E além de vocês terem um reconhecimento por vocês estarem dentro das melhores universidades, né? Por exemplo, no caso da Universidade Nacional de Rosário, né? Então, é muito comum, por exemplo, na hora de vocês escolherem, né, uma carreira, ter a pergunta, por exemplo, assim, será que essa universidade tem a carreira que eu desejo cursar? Será que ela realmente vai me oferecer o que eu realmente quero estudar? Ela é boa? Ela é boa, não é boa, né? Então, essas perguntas também são muito comuns, tá? Então, eu já coloquei no caso, né, o caso da medicina na Universidade Nacional da Plata, mas não tem somente medicina, tá? Tem outras faculdades, outras carreiras dentro da universidade, tá? Bom, pessoal, eu já tinha comentado para vocês que na Universidade Nacional de Rosário não tem somente a medicina, não tem outras carreiras, ou seja, a gente tem muitas possibilidades se você realmente é uma pessoa que sempre sonhou entrar na Universidade Nacional de Rosário, né? E vamos começar aqui falando das faculdades, né? As possibilidades que vocês têm nesta universidade, né? E começo falando para vocês que atualmente a Universidade Nacional de Rosário, ela possui 12 faculdades e oferece mais ou menos, né, 63 carreiras de grau, que seria grado, que eu vou explicar aqui mais ou menos como eles conhecem, né, os cursos, como eles fazem essas divisões, né, e 15 tecnicaturas também, que eu vou explicar para vocês que são, de que forma que são, né? Começando com eles, eu vou explicar para vocês o que é o grado, gente. São aquelas que permitem uma formação, tá? E um conhecimento muito mais profundo sobre uma ou mais disciplinas, né? Tanto em seus princípios teóricos, leis, em formas de construção de alguma coisa, ou seja, o grado são o que a gente conhece como graduação, tá, pessoal? Então, são carreiras muito mais longas, né? A gente está falando já de praticamente 5 anos, né? 5, 4 anos mais ou menos. O que eles conhecem como licenciatura, né? É o título acadêmico que é obtido a acabar uma carreira universitária de mais de 3 anos. Então, se você está, por exemplo, você entrou na Universidade Nacional de Rosário e cursou uma carreira, né, de mais de 3 anos, você vai obter esse título de licenciatura, tá bom? Tem o pós-grado, né, que seria o título acadêmico obtido a acabar uma especialização, né, ou mestrado, ou um doutorado, né? Então, a gente está falando da pós-graduação, né? Ou seja, o que vem depois de uma graduação, né? Você se formou, você fez sua carreira e decidiu dar continuidade acadêmica na sua carreira, né? Ou seja, você vai fazer uma pós-graduação, tá bom? E tem as tecnicaturas, né? Que é um grau universitário orientado especificamente na área técnica, ou seja, a gente está falando de o que a gente conhece como os técnicos, né? A duração é bem menor, tem técnico, por exemplo, de 2 anos, de 1 ano e meio, né? Então, assim, todas essas possibilidades vocês podem conseguir e ver dentro da Universidade Nacional de Rosário, né? Vocês estão vendo, tem muita possibilidade, né? E a gente falando agora dessas 12 faculdades que a universidade oferece, vou começar falando para vocês da primeira que eles têm, né?
a Faculdade de Ciência Médica, no caso, Ciência Medicina, né? A conhecida como FCM, né, gente? Medicina, né? A maioria do pessoal já sonha, né, em cursar medicina na Argentina, né? Que tem muitas universidades, por exemplo, que são totalmente gratuitas, né? Tem mais possibilidades que você, talvez querendo cursar aqui no Brasil, e tem menos possibilidade, né? É muito mais caro, às vezes você precisa fazer um investimento para poder estudar medicina, né? Que é muito interessante no caso da Argentina, que você vai ter a mesma possibilidade, né? E tem a possibilidade de ser grátis, né? Que é a melhor parte, né? Lá a faculdade deles é maravilhosa, né, gente? Então, vocês podem entrar mesmo na página deles e ver como que a faculdade deles é, e ela é muito linda mesmo. Outra faculdade que eles têm também é arquitetura, planeamento e desenho, ou seja, temos arquitetura, né? Gente, arquitetura é uma carreira lindíssima, né? Não somente, lógico, tem aquelas pessoas que gostam um pouquinho de exatas e vão para fazer arquitetura com a matemática junto, né? Mas a arquitetura está crescendo muito no mercado. Por exemplo, agora na pandemia, muitas pessoas decidiram fazer construções do zero, gente. E a carreira, né? O arquiteto, na verdade, está em alta, né? Tipo, tá sendo muito demandado, né? Estão precisando de muitos arquitetos aqui, no caso, no Brasil, né? E uma carreira muito linda, porque você pode fazer até desenho de interiores, né? Tanto que essa faculdade tem a arquitetura e tem o desenho na mesma faculdade, né? É maravilhoso nessa oportunidade. Imagina, gente, eu sou suspeita, eu acho muito bonito, né? Eu sou da área de exatas, né? Não fiz arquitetura, mas eu acho uma carreira maravilhosa. Tem ciências agrárias, pessoal. Também tem a Faculdade de Ciências Agrárias, que aqui, principalmente no Brasil, está crescendo muito mesmo. Porque assim, tem um pessoal que faz ciências agrárias, né? Mas também tem, por exemplo, o que faz ciência agrária e está indo na parte da tecnologia. Eles estão entrando muito a par com a programação, com tudo isso, está realmente crescendo muito no mercado. E ter uma faculdade que possa te entregar isso também é fantástico, né? Tem a Faculdade de Ciências Biomédicas e Farmacêuticas, né, gente? Também uma carreira muito legal. Aqui no Brasil é muito chamativa também, porque foi aqui que, por exemplo, eu conheci os laboratórios de manipulação, né? Que eu acho também incrível. No Chile, por exemplo, que eu venho de lá, né? Eu morei lá. Lá não tinha, eu nunca vi, pelo menos. Agora, não sei se pode ter, né? Mas eu nunca vi e era uma coisa nova para mim. E aqui no Brasil é gigantesca esse mercado. Nem ter uma faculdade com isso também é uma oportunidade muito incrível, né? Ciências econômicas e estatística, gente. Quem gosta realmente da matemática vai gostar dessa faculdade, dessa oportunidade também que tem na economia e na estadística, né, gente? É uma oportunidade bem interessante. Você realmente vai precisar gostar muito de matemática e aqui no Brasil sempre precisa, né? Porque assim, quanto mais empresas abrem no Brasil, mais pessoas precisam que contadores, economistas, estadísticos, então tudo isso precisa realmente no mercado. Então, não é uma carreira que vai faltar, né? Na verdade, a gente está crescendo, né? Então, sempre vai ter uma grande demanda, no caso, falando aqui do Brasil. Uma faculdade que eu acho maravilhosa agora é a de Ciências Exatas, Engenharia e Agrimensura, gente, perfeito! Eu sou engenheira, então sou suspeita. A faculdade é lindíssima, é grande, tem muitas oportunidades de engenharia, né? Porque engenharia tem muitas, né? Tem engenharia civil, tem engenharia aeronáutica, mecânica, né? Realmente tem uma grande variedade, né? Então, vocês podem ir lá, se, por exemplo, se foi seu sonho estudar uma carreira que precisa de exatas, que seja engenharia e você gostaria de saber mais
entra lá na página deles, né? FCEIA, perfeito? Entra lá e dá uma olhadinha que vocês vão ver as oportunidades de carreira que tem dentro dessa faculdade, que são incríveis, né? Tem muitas mesmo, porque engenharia não é somente uma, né, pessoal? Tem outra aqui, outra faculdade, que é Faculdade da Ciência Política, né? Que é conhecida como RRII, né? Pessoal, eu acho incrível. Se realmente você ama política e você quer se formar como isso, ter uma faculdade que possa te formar nisso é maravilhoso, né? É uma oportunidade incrível, porque principalmente eu, no caso, eu nunca tinha visto uma faculdade que te desse essa possibilidade de você estudar a política, né? E talvez foi esse seu sonho, né, de estudar isso daí e se dedicar a isso profissionalmente, né? Então, uma faculdade bem interessante que a universidade pode oferecer para você, né? Tem a Faculdade de Ciências Veterinárias, pessoal. Quem gosta de animal, é uma possibilidade também incrível, é bonita e a carreira é lindíssima, né? Minha irmã, ela atualmente faz ciências veterinárias, né? E realmente dá para ver o amor nos olhos dela, como ela gosta da carreira, né? E possivelmente talvez você seja essa pessoa que gosta dessa carreira, né? Trabalhar com animais de pequeno porte, de grande porte, né? Porque tem depois essa divisão, né? Não, eu vou trabalhar com, por exemplo, gatos, cachorros, ou vou trabalhar com animais silvestres, né? Ou animais de fazenda, né? Tem toda essa divisão, né? Para vocês fazerem depois uma especialização, né? É muito interessante. Tem também a Faculdade de Direito, pessoal. Direito, se você sonham sempre em ser um advogado, essa universidade é muito bonita mesmo, né? Tem muitas possibilidades dentro dessa faculdade. Se não me engano, dentro dessa faculdade não tem só direito e tem outras tecnicaturas, né? Que são cursos técnicos, né? Que vocês podem ver. Tanto quando vocês entram na faculdade, vocês podem ver se eles oferecem, por exemplo, só graduação para carreira. Se eles oferecem a pós-graduação também, porque talvez já tenha alguém formado como advogado e gostaria de fazer uma pós-graduação. Vocês podem entrar lá e ver a sua oportunidade de carreira que vocês podem fazer, tanto na graduação como na pós-graduação, né? Que é muito interessante. Temos também aqui a Faculdade de Humanidades e Artes. Pessoal, você é artista, né? Que gostaria de trabalhar com, por exemplo, música, pintura, né? Ter essa oportunidade, né? Dança, né? É uma universidade também muito legal, muito bonita. E vocês podem ver lá dentro mesmo as oportunidades que vocês podem ter. Se você sempre sonhou ir, por exemplo, numa universidade de belas artes, né? Uma universidade diferente, né? Totalmente de humanidades, né, pessoal? Tem a faculdade de odontologia, pessoal. Se você sempre quis ser dentista, né? É uma universidade também muito bonita, grande e tem muitas oportunidades de carreira também lá. E por último, tem a faculdade de psicologia, pessoal. Você sempre gostou de estudar, ser uma psicóloga, ser um psicólogo, nem estudar essa área, né? Diferente, né? Que principalmente, eu admiro muito. Eu sou uma pessoa totalmente exatas, tá? Eu não entendo muito de Sigmund Freud, que o pessoal lê, né? Mas eu tinha um professor que amava e realmente ele me fez gostar da psicologia. Não para eu estudar, mas eu acho uma carreira muito, muito linda mesmo para vocês conhecer um pouquinho mais, talvez algo que vocês sempre quiseram fazer nessa carreira de vocês. Vocês podem entrar e dar mais uma olhadinha dentro da página deles mesmos, que tem as oportunidades de carreira dessa faculdade, né, pessoal? E terminando assim a parte da graduação, agora eu gostaria de falar também as oportunidades que vocês podem ter na pós-graduação, porque a gente não fala somente em carreiras da pessoa que
está iniciando, né, a carreira. Tem também pessoas que já finalizaram essa etapa de graduação e que gostariam de dar uma continuidade com a pós-graduação, né? Gostaram muito e gostariam de fazer talvez outra coisa que desse alguma continuidade, né? Atualmente, a Universidade Nacional de Rosário possui carreiras acreditadas e validadas nos níveis de doutorado, de mestrado e de especialização, pessoal, que é muito interessante, né? E vou explicar mais ou menos para vocês como que entraria cada um, né? Porque a gente tem a especialização, mestrado e doutorado, mas elas são um pouco diferentes, né? Tem dentro, quando você vai fazer uma pós-graduação, tem um nível de hierarquia, né? Mas assim, a especialização não entra dentro desse nível de hierarquia, tá bom? Quando a gente fala de nível de hierarquia, fala a partir de mestrado, né? Você faz a graduação, começa uma pós-graduação, tem o mestrado, que começa inicialmente, para depois ir para doutorado. Não tem como você, por exemplo, fazer um doutorado antes e depois fazer um mestrado depois. Não tem como, não pode fazer essa conexão, né? Depois da graduação vem a pós-graduação, que começa com mestrado, que é uma coisa interessante para vocês saberem, tá? No momento de vocês decidirem fazer essa pós-graduação na carreira que vocês fizeram, tá bom? Vamos começar falando no caso das carreiras de especialização, tá bom? Uma especialização tem o propósito de aprofundar nos conhecimentos teóricos, técnicos, metodológicos, de um aspecto na área profissional de um campo de aplicação específica, tá bom? Ou seja, quando a gente fala de especialização, muitas vezes a pessoa já está trabalhando e precisa dessa especialização talvez para subir na carreira, ou talvez a pessoa ainda não está trabalhando, mas para conseguir uma vaga, você precisa de uma especialização em uma área, algum setor específico de aplicação. Então, quando a gente fala dessa pós-graduação, da especialização, é algo muito específico profissionalmente falando. Você está praticamente focado na parte profissional, tá? Porque quando a gente fala também de pós-graduação, muitas vezes a pessoa fala assim, não, é porque eu quero dar uma continuidade na minha carreira acadêmica. Talvez você queira dar aula na universidade, né? E talvez você não queira trabalhar numa empresa, não quer mais, profissionalmente falando, continuar com essa carreira, e sim fazer continuar o percurso acadêmico, né? Então, no caso da especialização, a gente já está falando mais da parte profissional, tá? No campo profissional. Então, é interessante, né? Se você quer ter essa oportunidade de carreira, fazer uma especialização sempre é bem-vinda, né? Sempre é muito legal e chama muito atenção para as empresas, né? No caso da Universidade Nacional de Rosário, lá eles vão dar uma atividade de formação, né? Para completar o trabalho final individual, tá? E você vai finalizar os seus estudos, vai ter coisas para vocês estudarem, né? Eles vão mostrar tudo, como vai ser a programação da especialização. E uma vez que você termina essa formação, entrega o trabalho que eles vão avaliar, você no final vai obter, se aprovado, é claro, um título como especialista com a especificação da profissão ou campo de aplicação que você fez na sua especialização, tá? Então, isso daí é muito interessante, né? E você pode ver, por exemplo, nossa, eu sou dentista, eu gostaria de ver uma especialização nessa área. Você pode entrar na faculdade, né, de odontologia, e lá você vai ver as oportunidades de carreira que você vai ter na pós-graduação. Então, essa especialização depende muito da universidade. Você vai entrar nas oportunidades que você teria de carreira, né, na faculdade, você vai ver tudo que ela vai oferecer para você, tá bom?
Dando continuidade agora no caso de mestrado, gente. O mestrado tem como objetivo aprofundar numa área de uma disciplina ou uma área interdisciplinária, né? Aportado para uma formação e um desenvolvimento teórico, ou tecnológico, ou profissional, né? De investigação. O mestrado, uma coisa muito interessante para vocês saberem, também tem 2 tipos de mestrado. Tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Quando a gente fala de mestrado acadêmico, a gente está dando praticamente uma continuidade na sua carreira acadêmica, tá bom? Então, você está dando a continuidade na carreira acadêmica, tá? Talvez você queira dar aula numa universidade, você pode. Você tendo o título de mestrado, seja acadêmico, sendo profissional, você já pode dar aula numa universidade. Isso daí é muito legal, né? Muito bacana. Se vocês gostariam de entregar esse conhecimento numa universidade, né? É muito interessante. E quando a gente fala de mestrado profissional, ele é muito mais focado, mais para a parte de empresa, mais específica da área, tá? Não significa que você não pode dar, lógico, aula numa universidade. Você pode dar aula, só que mais focado, mais para a parte específica de uma área mais profissional. A gente assim falando, né? É muito mais específico. No caso da Universidade Nacional de Rosário, eles também fazem essa formação completar, uma vez completada, você vai ter que fazer essa apresentação individual de um trabalho final. E quando a gente fala de mestrado, a gente fala de entrega de projeto, pessoal. Vocês vão precisar entregar um projeto que a gente chama de tese, que vocês vão precisar demonstrar o conhecimento conceitual, metodológico que vocês têm desse projeto, tá bom? É muito importante vocês, na defesa, também vocês mostrarem o estado da arte atual que está seu projeto. O que seria esse estado da arte atual? Quão atualizado o seu projeto está referente ao que está acontecendo no mundo, né? Por exemplo, eu estou investigando sobre sobre a manipulação de alguns reagentes. Por exemplo, estou estudando química, tá? Estou estudando, perfeito. Essa manipulação, como que essa manipulação, por exemplo, está sendo na Rússia, nos Estados Unidos? Quão atualizado está a sua pesquisa? Você estudou outras pesquisas que estão relacionadas com esse tema? Entendeu? Isso seria o estado da arte. Você precisa demonstrar para eles. Quando a gente fala de mestrado, uma coisa interessante para vocês saberem, não precisa ser um projeto original começado do zero. Não precisa. Vocês podem dar uma continuidade, na verdade, em algum tipo de projeto que já existe, tá bem? Isso significa o quê? A gente não está falando de plágio. Por favor, cuidado com plágio em trabalhos de pesquisa científica. Precisa ter muito cuidado mesmo. A gente está falando talvez de otimizar, melhorar algo que já existe, tá? Então, cuidado quando vocês colocam ali, falam um pouquinho do projeto de alguém, vocês não colocam referência, né? Cuidado com isso, porque dá muito problema mesmo na parte acadêmica. Então, não pode ser feito isso daí, tá bom? Então, isso daí praticamente seria a parte de mestrado. Uma vez que vocês entregam o trabalho final, né? Vocês vão receber, e você, lógico, é aceito. Parabéns, você passou, né? Você recebe o título de magíster e a especificação da disciplina ou da referência que você colocou para fazer o mestrado. Tá bom? Então, aí vocês vão entrar dentro da página da faculdade, vocês vão ver as oportunidades que vocês teriam de carreira para poder entrar e passar e ver os mestrados que vocês podem fazer em determinada faculdade, né? Dependendo da carreira que talvez você já fez e gostaria de fazer uma continuidade, tá bom, gente? Bom, pessoal, agora a gente continuando com a parte de pós-graduação. Agora eu vou falar
para vocês de doutorado, pessoal. Você lembra daquele nível de hierarquia que eu falei para vocês? Uma vez que vocês façam a graduação, vai para a pós-graduação, né? Começando com mestrado e finalizando com doutorado, exatamente. E qual que seria o objetivo que a gente tem no doutorado, né? A doutorado praticamente formação de pesquisadores, tá? Que possam entregar estudos originais, ou seja, que a gente já tem uma mudança entre mestrado e doutorado, né? Você lembra que eu comentei para vocês que mestrado, você não precisa ter um título, um projeto original? No caso de doutorado, vocês precisam ter um projeto totalmente original que ninguém antes tenha estudado para poder ser desenvolvido e vocês poderem entregar esse trabalho final, tá? E esse estudo original é numa área de conhecimento específica, tá? E vocês vão precisar demonstrar essa contribuição na sua tese de doutorado individual, tá? Então, o que importa é que muito para eles e qual que vai ser sua contribuição acadêmica. Eles sempre perguntam isso, por que o seu trabalho é importante? Por que para mim é referência, né? Então, para eles é totalmente importante essa parte. No caso da Universidade Nacional de Rosário, né? Você vai inscrever doutorado, né? Todas as pessoas que podem se inscrever em doutorado pode ser da Argentina mesmo ou podem ser estrangeiros. Então, você, por exemplo, brasileiro que quer ter essa oportunidade nessa universidade maravilhosa, é uma excelente oportunidade, porque é uma pós-graduação muito boa. E lógico, vocês vão entrar dentro da faculdade para ver essa oportunidade de doutorado que vocês vão ter para fazer, né? Tem que ver o que eles podem entregar para vocês, né? E uma vez que vocês façam o seu trabalho, vocês se inscrevem nas carreiras, né? Nas carreiras, não nas matérias, né, pessoal? Porque quando a gente faz pós-graduação, também tem matérias que vocês precisam fazer para poder cursar, passar além de um projeto, né? No caso do doutorado, você vai ter que fazer a inscrição das suas carreiras. É muito interessante você ver que carreiras que você pode cursar, porque às vezes tem universidades, por exemplo, que dá a possibilidade de vocês escolherem as matérias para cursar essa pós-graduação, mas uma dica que eu dou para vocês que é muito importante: escolhe matérias que vão te ajudar nesse projeto de pós-graduação. Não escolhe matérias porque, nossa, eu vou aprender mais, porque assim, demanda muito, muito tempo mesmo passar essas matérias, porque você, além de passar essas matérias, vai ter que entregar um projeto final totalmente original, mostrar a contribuição e defender esse título no dia, né, que vocês vão entregar esse projeto, né? E uma vez que você é aprovado na banca examinadora, né, no doutorado, no caso, você vai obter o título como doutor e a especificação que vai ter numa área específica, né? Título bonito, né, gente? Eu já fiz mestrado, então já estou querendo esse título. Achei lindo demais. Se vocês querem ver, por exemplo, essas oportunidades de carreira que você pode ver ou pode ter, né? É muito interessante você entrar na faculdade, ver essas oportunidades de carreira que você teria de acordo com a carreira que você fez, porque realmente a Universidade Nacional de Rosário pode te entregar muita possibilidade na pós-graduação. Então, ter essa possibilidade é muito, muito interessante. Mas e aí? Eu me interessei na universidade, né? Eu gostei, mas eu tenho interesse, né? Mas como que funciona? Como seria o método de ingresso na Universidade Nacional de Rosário? Então, o método de ingresso da universidade não é por vestibular, é assim, uma das principais coisas que vocês precisam saber. Eles não têm um método através de vestibular, como é a maioria das universidades aqui do Brasil, né? O estudante, no caso, precisa fazer um curso obrigatório, que eles chamam de MIU, que no caso seria chamado o Módulo de Inclusão Universitária, tá? E também, né, além de fazer esse curso obrigatório, né, precisa fazer uma observação médica em campo,
tá? Mas eu vou explicar um pouquinho como que seria isso, né? Mas que é isso, né? Bom, o MIO, né? Ele consiste em 15 encontros com duração de 4 horas, tá? Geralmente começa entre novembro a janeiro, tá? E eles consistem em seminários, tá? Onde os principais temas abordados nesses seminários são sobre, por exemplo, direitos humanos, consciência responsável social, né? Entre outras coisas que vocês podem ver que assim que vocês se inscreverem nesse curso, eles vão mandar as apostilas com os seminários correspondentes, tá? Mas mais ou menos seriam esses temas que vocês veriam nesses seminários, tá? Não é de caráter eliminatório, tá? Vocês vão fazer esses cursos, mas isso não significa que vocês vão ser eliminados, tá? Mas sim, eles exigem presença de no mínimo 75%, ou seja, uma coisa para ficar alerta, né? Vocês precisam ir pelo menos em 75% desses encontros, desses seminários, tá? Que para eles são muito importantes, tá? E também vai ser necessário fazer uma observação médica, né? De 16 horas, no final da entrega de um relatório, tá? E esse final de relatório que vocês vão fazer com essa observação médica, vocês vão falar sobre a experiência, né, para a faculdade, né? E o resultado final precisa ser acreditado, ou seja, para eles, para a Universidade Nacional de Rosário, não tem notas assim como outras universidades que precisava ter uma média de 6 ou outros números, né? No caso da Universidade Nacional de Rosário, para ele, assim que vocês entregarem esse resultado final médico, né? Precisa colocar assim se for acreditado ou não acreditado, né? No caso de acreditado, você foi aprovado, e não acreditado, você precisará tentar novamente, tá? Mas assim, perfeito, eu entendi sobre esse curso, né? Mas quanto que o tempo de duração do MIO é obrigatório? Não, sim, gente. O MIO é totalmente obrigatório. Eles não têm vestibular, né? Um processo de vestibular, mas esse curso é muito importante. Então, é obrigatório. Se vocês não fizerem esse curso, vocês nem fazem a inscrição oficial deles, né? E o curso o MIO, né? O aluno estuda por 3 meses, tá? Ou seja, eles vão iniciar as aulas na primeira semana de dezembro, né? Depois você, no caso, se você se inscreveu, você inicia em dezembro, depois tem as férias em janeiro. Depois vocês retornam às aulas em fevereiro e finaliza em março. Ou seja, esses 15 encontros que vocês vão ter de seminários vão ocorrer nesses 3 meses, tá? Então, esse curso é totalmente obrigatório e vocês vão ter 3 meses para poder fazer o curso e ter no mínimo de 75% de presença, ou senão você nem aprova, né? Então, é muito importante vocês estarem cientes disso, né? Mas, perfeito, entendi, mas o que mais eu preciso ficar atento para dar tudo certo, né? Então, vamos lembrar, né? Além do MIO, no caso, além desse curso que vocês precisam fazer e que é totalmente obrigatório, na inscrição, assim como eu falei bem no começo, tem a certificação de proficiência do idioma, que a universidade eles também têm como obrigatória, e no caso vocês precisam ter espanhol ao nível intermediário, ou seja, V2. Então, se a gente está falando de fazer a inscrição para o curso, vocês já precisam ir providenciando esse certificado, tá? Assim que vocês fizerem o certificado, eles vão pedir para vocês o certificado de proficiência do espanhol nível intermediário V2 e além de outros documentos necessários que também vocês vão encontrar todos no site da universidade, ou seja, é um alerta para vocês ficarem atentos e ver realmente a importância do idioma, tá? Eles realmente exigem para estrangeiros
que não tem o espanhol como língua nativa a exigência desse certificado. Então, é muito importante. E saibam que não é necessário somente, por exemplo, estar na Argentina para vocês fazerem certificado, tá? Vocês podem fazer esse certificado estando aqui no Brasil. Então, é muito importante vocês estarem cientes que precisa fazer esse certificado antes de vocês fazerem a inscrição na Universidade Nacional de Rosário, tá? É muito importante. E uma curiosidade muito interessante referente à Universidade Nacional de Rosário, né? É que, no caso, para estudantes de medicina, eles aplicam o ensino PBL, que é o Problem Based Learning, né? Que eu já tinha falado mais ou menos para vocês, né? Mas é muito interessante, né? Porque o ensino deles é baseado em problemas, ou seja, eles obrigam o aluno, né? No caso de medicina, a pensar num problema e induzir a ele a ser resolvido, né? Que é uma coisa muito interessante, porque ele ajuda muito no aprendizado, né? Então, imagina vocês terem, não é somente o teórico que importa, né? Então, vocês terem um problema que precisa ser resolvido na prática e você ser induzido a resolver esse problema é uma coisa genial. Se vocês estão estudando, por exemplo, a carreira de medicina, estão lidando com pessoas, então é um desafio bem diferente, né? E eles são baseados em casos clínicos, o que eu encontro muito mais interessante. Então, vocês estão na vivência de um problema que realmente ocorreu e eles induzem o estudante a solucionar esse problema, né? Então, com uma visão muito mais, meu Deus, o que eu preciso fazer? Tem um problema aqui como estudante, mas eu posso ter esse problema uma vez, por exemplo, já formado, já sendo médico, mas como que eu poderia solucionar esse problema? Então, ter essa possibilidade, esse tipo de ensino é realmente muito interessante, né? Então, vai uma dica da universidade, né? Que ela oferece realmente esse tipo de ensino para quem deseja estudar a carreira de medicina, né? Mas perfeito! Eu gostei, né? Eu entendi o método de ensino, eu entendi da universidade, mas qual que seria o grau de dificuldade da Universidade Nacional de Rosário? Bom, eu não tenho como dizer para você o impedimento, como que seria, né? Na verdade, tudo isso vai depender de você, né? Vai depender, por exemplo, de qualquer dedicação, do que você vai fazer para ser diferente, né? Porque assim, todo sucesso, né, depende muito, unicamente da dedicação. Quanto você está disposto, por exemplo, a sacrificar alguns momentos, por exemplo, em prol de algum sonho que você realmente deseja. Então, já de antemão, eu já falo para você que não vai ser fácil, né? E no final, assim, tudo depende de você, no quanto você acredita nesse sonho que você tem, né? Então, assim, eu desejo, assim, que o aluno realmente entenda, né? Que toda mudança vai requerer de uma adaptação, né? No início você pode ter algumas dificuldades, né? Mas, assim, todo foco, determinação, né? No final é superado, né? E você vai ver, assim, que a vontade de você realizar esse sonho, né? No final, você vai ter uma satisfação 100% assim sua, né? Foi difícil? Foi, mas nossa, eu consegui. E essa daí é a melhor satisfação que você pode ter, assim, como estudante, né? Isso daí é realmente muito gratificante, né? Ah, perfeito, eu entendi as suas palavras, nem chegou no meu coração e eu espero que tenha chegado no seu coração, né? Porque depende realmente de você. Mas e aí? E sobre as carreiras da universidade? E qual que é o tempo de duração dessas carreiras, né? Tem diferentes tempos, né, gente? A gente está falando de muitas carreiras de verdade, mas, por exemplo, assim, se você deseja estudar medicina, a duração do curso é de 6 anos, né? Mas, assim, lembrando que
primeiro, assim, vocês vão fazer o MIL, né, o curso, e depois de finalizar o curso, começa oficialmente o curso de medicina, né, que seria praticamente, se o MIL terminou em março, você já começa após março o curso de medicina, né? Então, mas assim, a duração do curso total de medicina, sem contar o MIL, seria de 6 anos, tá? Assim, para vocês estarem cientes como seria e quanto demoraria, no caso, esse curso, tá bom? Agora, gente, assim, conhecendo um pouquinho mais, a gente falou, né, da Universidade Nacional de Rosário, e como que é importante fazer, por exemplo, um intercâmbio estudantil, né? Então agora eu vou falar para vocês uma história de uma aluna que conta pra gente como que foi interessante a carreira, esse percurso para ela. Então vamos ler um pouquinho? Minha experiência no Instituto Aprender Espanhol Online está sendo simplesmente incrível. Um curso 100% online e que está à sua disposição a todo momento, com professores nativos e super atenciosos que possibilita uma aula super interativa e fácil de ser compreendida. Bom, conheci o curso através de pesquisas pela internet e resolvi escolher devido à qualidade e à durabilidade que são de 12 meses. O preço e a disponibilidade de aulas ao vivo de segunda a sexta durante as 12 horas por dia. Minha maior motivação para querer aprender o espanhol foi minha paixão pela língua e pela cultura. Meu objetivo é me tornar fluente para que meu desafio futuro, que é ingressar em uma universidade na Argentina, possa ser realizado. Bom, gente, vocês já ouviram um pouquinho, né, como que são as carreiras, a pós-graduação da universidade, como que era o método de ingresso da universidade. Nossa, eu realmente gostei da universidade, sempre foi meu sonho, mas vamos lá, vamos lembrar sempre, sempre, sempre quão importante é o espanhol. É fundamental. Se você realmente gostou da Universidade Nacional de Rosário, sempre foi seu sonho e quer tentar entrar na universidade, lembre que o espanhol realmente é fundamental. Então, muito, muito cuidado com promessas que você em meses vai conseguir aprender o espanhol, ou mágicas de pílulas de espanhol com a fluência, né? Que você, por exemplo, vai demorar 3 meses e você vai conseguir ter a fluência no espanhol. Vamos lá, gente, vamos pensar que, na verdade, se a gente fala de fluência, a gente está falando de 2 a 3 anos, pessoal, tá? Mas, por exemplo, se você quer fazer, você precisa se preparar para certificados de fluência do espanhol, você realmente deseja e precisa, por exemplo, ter o certificado do CIEL, CELU, né? É possível, sim. É possível vocês conseguirem, por exemplo, uma aprovação em 3 meses ou um pouquinho mais. Mas de que depende isso daí? Totalmente de vocês. Então, assim, esforços, dedicação que vocês realmente vão conseguir fazer, realizar esse certificado e aprovar, vai depender totalmente de vocês. Então, sempre procurem escolas que possibilitem esse tipo de aprendizagem, né? Mas de uma forma correta e segura, né? Que eles possam te ajudar com vocabulário que vai ser essencial, né? Na hora de fazer as provas, na certificação, né? Da língua espanhola, né? Procure desde o início escolas, né? Que possibilitem para vocês a interação com professores capacitados, nativos, que possam te ajudar nesse caminho que é muito importante, gente. Então, por favor, fiquem sempre atentos, né? E cuidado com promessas, sempre na procura de professores que possam te ajudar nesse caminho que você
tanto deseja, tá bom? E eu realmente desejo de coração que tudo que eu passei para vocês aqui tenha ajudado essa informação, né, de alguma forma, né? Lembrando, primeiro, que na hora de escolher carreira, né, vejam realmente se vocês se identificam com essa carreira, se é o que vocês desejam, né? Nas oportunidades que a universidade possibilita para vocês, né? E vejam que tudo, no final, assim, por mais difícil que seja, tanto no período de certificação de algum idioma, tanto de fazer um curso para entrar numa universidade, por exemplo, todo esse esforço que vocês vão aplicar agora, no final, vale muito, muito, muito a pena. E vocês vão ver porque vocês vão conseguir, né? Então, um grande abraço, né? Sorte e vejo vocês nos próximos episódios com mais informações. Um beijo para vocês. Tchau!